Como todos sabem, nós estamos em uma sequência, essa última mensagem dentro dessa sequência, dessa série de mensagens que nós estamos trazendo acerca do grande pecado de Davi, que fez com que a história do mundo, a história mundial fosse mudada. Só relembrando um pouco, para quem de repente não esteve aqui nesses últimos dias, nós contamos a história de Davi, que um dia se fez ocioso, ou seja, preguiçoso, e não cumpriu com as suas obrigações de rei, e ficou em seu palácio e dormiu até tarde, ao invés de sair junto com o seu exército e batalhar as batalhas dos reis, como era de costume todo ano acontecer. Ao invés disso, ele ficou em casa e, se levantando bem tarde da noite, bem tarde do dia, ele vê então a mulher de Urias, Batseba, tomando banho, e ele então a corteja para si. Manda que vários dos seus empregados vão até a casa dela e traga para a sua casa, e ele então a toma como mulher, ficando com ela vários dias, e essa mulher então acaba engravidando. E quando ele sabe que essa mulher está grávida, ele chama de volta Urias, seu soldado, fiel soldado, para que então ele se deitasse com sua mulher e pensasse que o filho que ela esperava fosse dele. Tentou enganá-la. Mas Urias, por ser um soldado fiel ao rei e fiel também aos seus companheiros de batalha, ele não se sentiu digno de ir para sua casa e deitar-se com sua mulher e desfrutar daquilo com todo o conforto que ele tinha em sua casa. Davi, não conseguindo então convencê-lo a se deitar com sua mulher para ser enganado, para acabar cuidando de um filho que não era seu, Davi manda que ele mesmo leve uma carta ao seu general, para que ele então colocasse Urias, o portador da própria carta, em um lugar da batalha onde com certeza ele fosse morrer. E então Urias é morto. O texto que nós lemos nessa noite, do versículo 9 até o versículo de número 15 do 12º capítulo do segundo livro de Samuel, retrata a história, ou retrata o momento em que Deus diz para Davi que vai tratar com ele. Eu gostaria que se colocasse na mente o seguinte: do momento em que Davi se deitou com esta mulher, até esse dia que Natan chega e passa para ele um ultimato, passa para ele a sentença de Deus, já se passam aproximadamente um ano. A história não acontece de um dia para o outro. Deus teve a paciência, a longanimidade com Davi, o pecador, durante um período de aproximadamente um ano. E isso nos faz pensar e entender que nem sempre as consequências dos nossos atos, as consequências de nossos pecados, são de imediato. Para Davi, Deus envia o seu profeta para falar com Davi aproximadamente um ano depois, porque o filho de Davi com Batseba já havia nascido. Nós sabemos que uma gravidez dura normalmente 9 meses. E essa criança já era nascida. Então acredita-se que por volta de mais ou menos um ano, Davi estava acomodado com os seus pecados. Ele estava como que se nada houvesse acontecido. Ele estava continuando com a sua vida normalmente, pensando que o que ele havia feito não era nada. Você sabe que muitas pessoas, muito crente, faz isso. Comete um pecado
e se acostuma com o fato de ter pecado, e nem perdão a Deus pede, e nem tenta consertar o seu erro, porque ele acha que é só um pecadinho, Deus não vai fazer conta disso não. Como diz os mineiros, é só um pecadinho, Deus não vai fazer conta disso não. Mas na hora certa, no momento propício, Deus vem com a sua sentença sobre esta pessoa. Em Colossenses, a palavra de Deus nos diz assim: quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Quanto a isso, não há distinção de pessoas. O que esse texto está nos deixando bem claro é que todo o pecado que cometermos terá uma consequência sobre as nossas vidas. Todo pecado cometido traz consequências para as nossas vidas. Os seus efeitos são danosos, causam sofrimentos, tanto para quem cometeu o pecado, como também para pessoas inocentes. E nós vamos observar ao decorrer dessa mensagem que pessoas inocentes sofreram por causa do pecado de Davi. E nós podemos observar hoje em dia quantos lares não são destruídos por causa de pecados cometidos por uma pessoa. Quantas famílias são desfeitas porque o marido ou a mulher cai em adultério? Quantas pessoas acabam morrendo, pessoas inocentes, por causa do erro de uma pessoa? Basta nós observarmos aí, de vez em quando a televisão fala sobre chacinas, ou seja, extermínio de várias pessoas. Às vezes aquele vingador, aquele indivíduo que quer praticar vingança com sua própria mão, ele está atrás de uma pessoa, mas várias outras morrem só porque estão no mesmo ambiente. Não precisa estar junto, só porque estão no mesmo ambiente. Eu me lembro que alguns anos atrás, um grande amigo da minha família, principalmente muito amigo de meu irmão, levou um tiro e morreu. Ele era dono de um bar e ele estava numa muretinha sentada na frente do seu bar, conversando com um dos seus fregueses, quando de repente entra bar adentro um indivíduo fugindo de dois outros. Esses dois outros, do lado de fora, começou a atirar para dentro do bar dele, tentando atingir aquela pessoa que estava fugindo. Só que ao invés de atingir aquela pessoa, quem foi atingido foi o dono do bar, que era amigo da minha família, e teve morte instantânea, porque o tiro acertou em sua cabeça. Quantas pessoas não morrem, quantas pessoas inocentes não sofrem por causa do pecado de uma pessoa? Às vezes as pessoas falam: eu não estou fazendo mal para ninguém. Ela enche a cara, ela se droga, ela se prostitui e fica anunciando: eu não estou fazendo nada contra ninguém, não estou fazendo mal para ninguém. Mas quantas famílias não vivem de forma desgraçada porque os seus pais escolheram levar uma vida contra Deus, escolheram levar uma vida afundada em meio aos pecados? Basta observar em toda a família onde os pais se envolvem em meio à prostituição, veja o resultado de seus filhos lá na frente. Se Deus não interferir, veja o resultado da família, a consequência que vai recair sobre a sua família. Muitos dizem: Deus ele é amor, Deus ele não pesa a sua mão contra ninguém, ele não castiga ninguém, ele não castiga nenhum inocente. A palavra de Deus nos diz que Deus ele visita a geração do pecador até a 4ª geração do pecador. É o que a Bíblia diz.
Não sou eu quem estou dizendo, eu estou simplesmente repetindo o que a Bíblia diz. Os nossos atos têm consequências terríveis, e nós podemos observar pelo que Davi fez. Vamos começar a analisar o que Deus faz na história de Davi. A primeira consequência dos atos de Davi, nós vemos que são a sentença divina, ou aquilo que Deus determinou que fosse acontecer com ele. Observem que o texto nos diz no versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Observem, para aqueles que dizem que Deus não causa nenhum mal contra ninguém, que Deus não faz vingança contra ninguém, observe o que a Bíblia está dizendo: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Por quê? Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Mas vamos parar no primeiro verso 10. Jamais a espada iria se apartar da vida ou da casa de Davi. Se nós lermos um pouco antes, nós vamos ver a parábola que Natã fala para Davi. E nesta parábola que Davi ouve de Natã, Davi, irado por ouvir a história, ele decreta então que pelo menos 4 vezes fosse restituído aquele que foi prejudicado. E nós podemos observar que a sentença de Deus é dada a Davi segundo as próprias palavras de Davi. Deus diz que a espada não iria apartar-se de seu lar. E nós observamos que a criança que nasceu deste pecado de adultério morre. No versículo 15 diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança. Olha só, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para levantar a terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Morre o primeiro. A primeira restituição daquilo que Davi fez. Depois nós vemos no capítulo 18, versículo 28 e 29, uma história terrível. Davi, ele tem vários filhos, e um de seus filhos chama-se Amnon. E ele tem uma filha chamada Tamar. Esses 2 irmãos, eles na verdade são meio-irmãos. Eles são filhos de Davi, mas com mulheres diferentes. E Amnon, ele se apaixona pela própria irmã. E ao se apaixonar pela própria irmã, ele tenta seduzi-la. Leia o texto está no capítulo 18 de 2 Samuel. Eu não vou ler para nós não perdermos e eu acabar atrapalhando com o nosso tempo de culto. E Amnon então, ele insiste com ela. E ele força com sua irmã. E a toma como mulher à força. Absalão, irmão legítimo de Tamar, pratica vingança. Ele espera que o tempo se passe. A sua ira fica dentro de seu coração. O desejo de vingança fica preso dentro do seu coração. Em determinada oportunidade, ele arma uma festa e convida ao seu pai Davi.
e também aos seus outros irmãos para estarem com ele nessa festa. E Davi diz: não, eu não quero ser peso para você. Se formos toda a família é grande, você terá um prejuízo muito grande com isso. Mas ele insistiu tanto porque ele tinha maldade em seu coração, e então ele fala: então que vá pelo menos Aminon e os meus outros irmãos. E ele insistiu até que foi os filhos de Davi todos, junto com Aminon, o estuprador de Tamar. E nessa festa, então Absalão pede para os seus moços, ou seja, os seus servos, aqueles rapazes que trabalhavam mais próximo dele, que trabalhavam como guarda-costa, que trabalhavam como mordomo, aqueles que estavam mais próximo dele. Depois de ter embebedado Aminon, ele fala para os seus moços: agora vai lá e mata ele. E então matam Aminon. Morre o segundo da casa de Davi. Depois de muito tempo passado, Absalão, este mesmo que matou seu próprio irmão por vingança, por causa da sua irmã Tamar, ele causa uma rebelião dentro do reino. Ele quer tomar o lugar do seu pai, do rei, porque ele vê Salomão crescer, e ele vê que seu pai Davi tinha preferência para dar o reino para Salomão. Então ele consegue fazer uma revolta dentro do reino e começa a perseguir o seu pai com o seu próprio exército. Ele consegue levantar um exército e para guerrear contra o seu próprio pai e para matar a seu pai. E nessa guerra, não estendendo demais, final das contas, Absalão, ele é morto pelo general de Davi, o Joabe, que era o homem de braço direito de Davi. E não somente, Joabe na verdade nem o mata, Joabe o fere mortalmente, mas ele não quer matar. Mas os moços que estavam com ele, os outros soldados, pegam suas espadas e perfuram todo o seu corpo várias vezes. Ele já estava preso, amarrado a uma árvore. A espada, mais uma vez, está dentro da casa de Davi. Davi envelhece, passa a sua coroa para Salomão, e um outro irmão de Salomão, outro filho de Davi, intenta tirar o direito de Salomão de ser rei, e tenta fazer uma revolta, e dessa vez mancomunado com Joabe, que foi o braço direito de Davi. Começa então a querer montar uma revolta contra Salomão. Mas Salomão, vendo o que iria acontecer, manda que os seus moços executem então a Adonias, seu irmão, quarto filho de Davi, morto. A espada dentro da casa de Davi. A consequência por ele ter não somente estuprado ou ter tomado a mulher de Urias como sua, mas por ter feito com que Urias fosse morto na mão dos seus inimigos. Davi foi culpado do sangue dele. E quando Natan apresenta aquela parábola, Davi, ele declara a sua própria sentença: 4 vezes tem que ser restituído. 4 filhos então de Davi morrem por sentença ou por consequência do pecado de Davi. A segunda sentença divina, o verso 11 e verso 12 do capítulo 12 diz assim: nós vimos a primeira do verso 10, a segunda sentença é assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. O mal iria sair da própria família de Davi.
e tomarei tuas mulheres, e perante os teus olhos as darei ao teu próximo, o que se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O que Davi fez encoberto, aquilo que Davi fez na encolha, aquilo que Davi fez escondido de todo o reino, Deus então estava sentenciando a Davi que o mesmo iria acontecer com ele em plena luz do sol. E a Bíblia nos conta então que Amnon estuprou Tamar, como já foi dito, e Absalão, quando se rebelou contra seu pai, ele faz com que se levante uma tenda no meio do pátio do palácio e determina que as mulheres de Davi, porque Davi havia fugido para não morrer na mão de Absalão, ele determina que as mulheres, as esposas de Davi, então fossem lá para o meio do pátio, e lá no meio do pátio ele as toma como sua mulher. A sentença de Deus recaindo sobre Davi. Imaginem agora vocês o orgulho deste rei, o orgulho deste homem, ferido terrivelmente, porque quem é homem sabe que não há orgulho, não há nada pior para um homem do que saber que a sua mulher foi tomada por outro homem. E Davi teve todas as suas mulheres tomadas pelo seu próprio filho, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver. Não foram só as consequências que foram causadas por Deus. Existem consequências que arrastam a vida das pessoas por causa do pecado, que continuam arrastando dia após dia. Existem as consequências emocionais. O pecado, quando ele é reconhecido, e dependendo do grau de pecado, envolvimento do pecado, ele acaba trazendo consequências emocionais muito grandes. Imaginem que Davi, como eu disse, tendo uma filha estuprada pelo próprio irmão, tendo as suas mulheres tomadas como mulher do seu próprio filho, vendo o seu filho se rebelar contra o pai e tentar tomar o seu reino à espada. Imaginem o que passava isso pela cabeça desse homem. Diz a Bíblia que Davi, depois que soube que seu filho Absalão havia morrido, olha, imaginem, Absalão matou um dos filhos de Davi. Absalão tomou as mulheres de Davi como suas. Absalão levantou um exército para guerrear contra o próprio pai, para tomar dele o trono. E quando lhe chega a notícia que Absalão era morto, Davi então pranteia de forma terrível, dizendo: Absalão, Absalão, por quê? Davi chora amargamente. Davi chora de forma tão amarga, que o seu choro chega a ofender os seus soldados. Aqueles que fugiram junto com Davi, que ficaram lado a lado com ele, se sentiram ofendidos por causa do pranto que Davi fez por Absalão. Absalão merecia a morte, mas Davi pranteia, chora de forma desesperada. Isso nos demonstra quão grande amor Davi tinha por este seu filho. Consequência emocional. Dizem alguns estudiosos
que Davi, ele ficou tão abalado emocionalmente com tudo, com essas consequências dos seus pecados, que Davi morreu jovem ainda. A Bíblia nos fala dos últimos dias de Davi, que ele está no leito, ao ponto de se mandar com que moças deitassem com ele para aquecer o seu corpo, porque ele já não conseguia poder produzir calor natural. Nós imaginamos que isso deveria acontecer com um homem com quase 100 anos. Mas sabe com quantos anos Davi morreu? Aproximadamente 70 anos. Porque a Bíblia diz que ele assumiu o trono com 30 anos de idade. E ele reinou sobre Israel 40 anos. Isso nos dá uma conta de 70 anos. E Davi morreu como se fosse um velho de 100 anos. Eu tenho 2 avós que ainda são vivas. As 2 já passaram de 90 anos. E ainda estão bem, pela idade que têm. E de repente nós vemos Davi moribundo sobre uma cama, sobre um leito, como um velho de 100 anos morrendo. Davi morreu, de certa forma, jovem. 70 anos de idade para aquela época, ainda era um jovem. E morreu como alguém muito velho. A Bíblia nos fala sobre a mágoa que consome os ossos. Que quando alguém tem uma mágoa em seu coração, os seus ossos são consumidos. Quer dizer, a sua saúde é prejudicada. O que é a mágoa, se não um mal emocional, uma doença emocional? E o que fez Davi morrer tão cedo assim? Porque ele não morreu em batalha. Ele não morreu em consequência de guerra. Ele morre de morte teoricamente natural. Consequências espirituais e também físicas. Não há dúvida de que os maiores efeitos do pecado de Davi estão na esfera espiritual. O pecado parece, a princípio, doce, inofensivo, porque afinal de contas o pecado traz prazer, satisfaz o desejo da carne. Mas as consequências são amargas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, ele diz assim: por causa disso, ou seja, do pecado, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Em outras palavras, aquilo que é espiritual no primeiro plano tem consequências no segundo, no físico. O pecado, ele pode causar um mal, a princípio, espiritual, mas ele traz maus físicos. Para nós concluirmos, a Bíblia nos deixa bem claro que Davi foi perdoado por Deus. Tanto é que no texto que nós lemos aqui, quando Davi, no versículo 13 do capítulo 12, Davi fala assim: pequei contra o Senhor. E então Natã responde para ele: também o Senhor transpassou o teu pecado. Ou seja, o Senhor está pulando, está deixando passar o seu pecado. Por causa disso, você não vai morrer. Davi foi perdoado pelos seus pecados, porque houve um arrependimento verdadeiro. Houve um arrependimento sincero. Quer a maior prova de que Davi foi perdoado por Deus? Deus não permitiu que o filho do adultério permanecesse vivo. O texto que nós lemos disse isso. Porém, deste relacionamento entre Davi e Batsaba,
entre este relacionamento, nasce um outro filho, chamado Salomão, que ocupa então o lugar do rei, que se assenta no trono e põe a coroa sobre sua cabeça. Então, a maior prova é que não foi somente isso que aconteceu. Deus então aprova a escolha de Davi para pôr Salomão como rei. Não somente o aprova, como fala com ele diretamente e permite então que Salomão construa o templo que em seguida seria chamado de Casa de Deus. O pecado, ele pode ser grande. Deus perdoa. Mas o que não podemos esperar é que as consequências não venham. Porque as consequências virão. As consequências pelos pecados é algo que não tem volta. É algo que não tem volta. Tudo que for feito, o agravo que fizermos, o agravo que alguém fizer, esse agravo ele receberá. Quanto a isso, não há distinção de pessoas. Não pense você que se você cometer um pecado terrível, no dia seguinte você vai pesar a sua consciência, você vai pedir perdão por esse pecado, e não pense você que Deus não vai pesar a mão com a consequência, porque vai. É natural. A salvação é garantia para todos que se arrependerem. Mas as consequências do pecado, elas têm que vir. Precisam vir. Porque Deus sentenciou que isso seria algo natural. E Deus ele não muda a sua palavra. Uma vez Deus tendo dito algo, ele não volta atrás. Ele não volta. Existe uma frase célebre de um grande poeta, escritor, chamado William Shakespeare. A frase dele nos deixa bem claro, ou nos resume bem a história de Davi. A frase dele é assim: depois de algum tempo, você descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Essa última parte da frase dele tem que ser lembrada por todos nós. Você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Existem manchas que são irremovíveis, ou seja, não se pode apagar. Um indivíduo, ele pode se tornar um assassino e pagar, tanto na justiça humana quanto na justiça de Deus, mas nunca o título de assassino lhe sairá de sobre sua cabeça. Ele sempre será chamado, será reconhecido como alguém que matou outro, como um assassino. Existem manchas que são irremovíveis. Não existe dúvida alguma sobre que Davi tenha sido perdoado. Tanto é que no Novo Testamento, Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus. Lembre-se, essa talvez seja a melhor história que a Bíblia relata para nós, acerca de uma vida de santidade e também de pecado, para que nós venhamos nos moldar segundo o que aprendemos com a Bíblia.
Deus, ele ama todo pecador, mas ele não ama o pecado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, se não me falha a memória, ou 6, 23, algo assim, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento por termos cometido o pecado é a morte. A sentença por termos pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como eu sempre digo, o apóstolo João, ele escreve na sua carta que não devemos pecar, mas se nós pecarmos, temos diante do Pai um advogado justo e fiel que intercederá por nós, Jesus Cristo, homem. Não peque. Evite cometer pecados. Mas se pecar, não permita que o seu pecado se estenda demais, porque uma hora ou outra a consequência virá. Lembrem-se, para que Davi fosse alertado sobre a condição de pecado que ele vivia, passou-se aproximadamente 1 ano. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a dizer que, por consequência desses pecados de Davi, Davi fica cerca de 6 anos sem poder ouvir a voz de Deus. Ele fica cerca de 6 anos sem sentir a presença de Deus. Ele fica durante 6 anos clamando perdão e misericórdia e não ouvia mais a voz de Deus. Não permita que Deus se faça ausente da sua vida nem por um instante. Evite, fuja do pecado. Não existe nenhum crente super-herói. Não existe ninguém que não seja frágil em relação ao pecado. Todos nós somos frágeis. Todos nós podemos pecar e errar. Não devemos, mas enquanto estamos vivos, enquanto nós podemos agir, nós estamos propensos a pecar. Fuja do pecado. Fuja, porque você fugindo do pecado, você garante em Deus a salvação. Caso contrário, se você escolher levar uma vida de pecado, caso contrário, você prefira andar em pecado, o destino já está traçado. E não é traçado por mim, não é traçado por ninguém que se encontra aqui, não é traçado por nenhum líder religioso, é traçado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus, ele ama o pecado, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado e não convive com o pecado. Amém? Deus abençoe a todos e que essa palavra continue falando ao seu coração durante toda a sua vida. Amém.